Minutos, a participação das mulheres pode, muito provavelmente, né, será determinante aí nessas eleições, como a gente tem falado, registrado, e as pesquisas também apontam. Segundo o TSE, o número de mulheres no eleitorado atingiu mais um recorde no pleito deste ano. Elas são quase 53% do total. Para a gente falar um pouco sobre essa participação feminina na disputa, a representatividade das mulheres nas esferas do poder, a gente conversa aqui agora ao vivo por Skype, para quem está nos acompanhando na live lá do YouTube, com a cientista política, autora do livro Princesas de Maquiavel, que levanta as discussões que são relevantes aí sobre essa participação feminina na vida pública. A Juliana Fratini, cientista política, conosco. Oi, Juliana, tudo bem? Você nos ouve, nos vê? Bom dia. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Tudo bem, certo. Luciana? Tudo bem, Murilo? Tudo certo. Juliana, obrigado, viu, pela sua participação. Eu queria começar discutindo o aspecto da misoginia e explico o porquê. Porque no fim de semana, goste-se ou não do presidente Jair Bolsonaro, seja eleitor dele ou não, a gente observou episódios muito ruins relacionados ali à conduta do presidente com relação não só à jornalista que estava representando ali a Folha de São Paulo, a TV Cultura, na verdade, a Vera Magalhães, como a própria reação do presidente com as outras candidatas, com a Simone Tebet, um pouco com a Soraya Tronic também. Esses episódios, eu estou falando no caso do fim de semana, mas a gente pode falar de tantos outros relacionados a essa misoginia, esses ataques a mulheres que ocupam algum espaço ali de poder. Isso talvez seja um dos maiores empecilhos hoje, Juliana, para essa participação mais efetiva feminina num campo que é majoritariamente não só masculino, como branco também, não é? E de poder, pessoas ricas, né? Que estão aí na vida pública. Sem dúvida, Lucas. E eu devo complementar ainda que a Patrícia Campos Melo, que foi a representante da Folha de São Paulo durante esse debate, ela sofreu uma avalanche de fake news contra ela e ataques dentro do próprio Congresso durante a investigação de notícias falsas que circulavam pela internet, que teriam supostamente saído de um gabinete do ódio, né? Se vocês se lembram, faz até pouco tempo que isso aconteceu, né? Então, a maior parte das mulheres que também estava ali tem um grande histórico de desrespeito, não só as candidatas, que elas não estão começando agora, elas têm já um histórico dentro do Congresso Nacional, né? Sobretudo Soraya, Simone, que são senadoras, e as próprias jornalistas, como se viu e você comentou em relação a Vera Magalhães, mas eu acho importante chamar a atenção também pelo que já sofreu Patrícia Campos Melo durante todo o governo Jair Bolsonaro, além de outras jornalistas. E é evidente que isso faz com que as mulheres, de um modo geral, elas se sintam um pouco intimidadas, né, de participar do pleito enquanto postulantes a cargos públicos. Mas a postura da Simone Tebet durante esse debate, ela foi exemplar em se levantar e dizer, olha, eu não tenho medo de você. E as mulheres devem aprender a ter essa mesma conduta, não se deixar intimidar, nem serem acossadas por nenhum político e tampouco por nenhuma força de militância que é mais violenta, né? Aí eu digo que não só do lado bolsonarista, mas também como um lado de esquerda, às vezes, que existem, infelizmente, também pessoas com condutas bastante autoritárias e impositivas, e conquistar o seu espaço e dizer não quero, não tenho medo, não vou, tenho direito de livre expressão, tenho os meus direitos políticos assegurados, e existem instituições públicas que podem colocar limites em qualquer forma de desrespeito. Juliana, quem fala é Murilo. A minha pergunta é o seguinte: hoje, segundo dados da própria Justiça Eleitoral, o eleitorado brasileiro, as mulheres representam 52% desse eleitorado. Muita gente se pergunta por que as mulheres ainda também não são maioria, ou pelo menos, né, tem uma paridade na representatividade. Por que aquele slogan, né, mulher, vota em mulher, ainda não pegou, sendo que as mulheres são maioria no eleitorado?
Murilo, nós temos um histórico nesse país que nós somos um Brasil colônia, né? Nós fomos um Brasil colônia. Então, um país, sobretudo, escravagista, né? Escravocrata. E não só isso, né? Privatista também e patrimonialista, em que os donos do poder, aqueles que tinham mais status, julgavam-se donos de toda a coisa pública, né? E num contexto em que mulheres e negros, durante muitos anos, sequer tinham direitos civis assegurados, né? Isso não existia. Como é que um escravo vai ter direito civil? Uma mulher que era vista enquanto propriedade de marido teria o direito civil, né? Liberdade de livre associação, de ser o que é, de ir e vir, que dirá ter direitos políticos assegurados, em votar, ser votada. Tanto é que quando a gente vai para a Primeira República, surgem as primeiras constituições, as mulheres não são integradas diretamente nessas mesmas constituições, tampouco os negros. Então, às vezes, essas constituições, elas davam margem até para haver dúvidas que a mulher efetivamente poderia participar do processo eleitoral enquanto uma eleitora ou enquanto uma candidata. Isso foi o movimento sufragista, né, internacional, brasileiro, foi abrindo espaço para que as mulheres pudessem ingressar na política. Mas a gente não pode esquecer que nós tivemos uma ditadura aí no meio do processo, no século passado, né, que nem está tão longe assim. A partir da década de 60, 70, mulheres ficaram exiladas. Até que houvesse a redemocratização, muitas mulheres estavam sem seus direitos políticos, né, assim como os homens também durante a ditadura, exiladas. E essa condição, ela muda com a elaboração da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, na qual, de fato, elas integram totalmente o processo eleitoral, participando, inclusive, da Constituinte, fazendo o lobby do batom, e de lá para cá, são um pouco mais de 30 anos, né? Um pouco mais de 30 anos que isso acontece. Muito recente ainda o histórico de participação institucional mesmo das mulheres na política. A gente não pode achar que apenas por mudanças constitucionais as mulheres simplesmente vão passar a votar em mulheres, porque o nosso histórico é outro. A gente está tentando agora, né, nesse período contemporâneo, que o tempo parece mais acelerado, as pessoas têm mais acesso à tecnologia, informação, conhecimento, a mudar realmente as estruturas de comportamento social e político brasileiro. E eu acho que a gente já avançou muito. Embora tenha avançado muito pouco, no contexto total nós avançamos muito. E falando em avançar, né, a Juliana Frattini, cientista política, especialista em participação feminina e representatividade das mulheres na política. Luciana falando com você, Juliana. Agora, essa questão também, né, até que ponto ou enquanto a nossa cultura brasileira machista impede também que homens votem em mulheres, né? E por que tem que sempre partir de nós, mulheres, né? Aquela voz mais altiva, mais firme, porque só assim ela vai passar uma credibilidade. Ela não pode ser doce e ao mesmo tempo altiva. Como é que você avalia essa questão? Pode ser doce, altiva, sim. Ela pode ser escandalosa, inclusive. Ela pode ser um pouco mais autoritária. Ela pode ser um pouco mais leve. O que ela quiser. O que ela quiser, exatamente. Agora, o que acontece, Luciana, conforme eu estava explicando aqui para o Murilo, a gente vem de um histórico de séculos, né? Então, isso é meio que está presente no DNA e da história de todo o Brasil. Tanto é que quando a gente relê os clássicos do pensamento social e político brasileiro, como Raimundo Faoro, que fala dos donos do poder, Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, do Olha Quem Está Falando, é sempre do ponto de vista masculino. Olha com quem você está falando. A mulher não
tem essa posição geralmente autoritária. E durante muitos anos, as mulheres foram vistas como donas, né, donas responsáveis pelo ambiente privado e doméstico, pelo cuidado da prole e da família. A elas não estava posto o direito de ir estudar, sair para o mercado de trabalho. Isso é uma conquista de poucos anos atrás, de coisa de 100 anos atrás. Então, aqui, quando a gente está pensando sobre isso, nós somos talvez aqui na casa dos 40 anos, a terceira ou quarta geração, né? Desses processos de mudança mais intensos. Mas ainda a gente tem esses resquícios, né? Esse é o problema. Só que com uma sociedade globalizada, né? De novo, com mais acesso à informação, com mais acesso a outras culturas, uma cultura até liberal, né? No sentido comportamental, essa tendência ela tende a mudar significativamente, até porque as instituições políticas hoje trabalham para incentivar também essa participação feminina. Então, os homens também precisam se adaptar, que o espaço público, os espaços de poder, eles são femininos também. Não, a gente não trata mais do poder relacionado à força física, né? É o poder da inteligência, da estratégia e da inteligência emocional também, eu diria, viu? Porque o que nós vimos no debate foram alguns candidatos bastante descompensados, sobretudo a postura do nosso atual presidente, muito descompensada emocionalmente falando. Juliana, para a gente terminar, até por causa aqui do nosso tempo, eu queria uma avaliação sua sobre essa questão da cota das candidaturas femininas, né? Você acha que foi um mecanismo que foi interessante, cumpriu ou não seu papel, e se não, o que poderia ser feito? Ele é interessante, né? Mas ainda existem dúvidas em relação, por exemplo, depende do ponto de vista, né? Em relação aos presidentes partidários, não nos regionais, né? Os responsáveis pelos regionais. Eles alegam muitas vezes que não encontram mulheres suficientes nos estados, né? Por exemplo, né? Já que essa é uma eleição para postos de deputado, né? Mas nos municípios as queixas são as mesmas. De que às vezes não encontram mulheres preparadas ou suficientemente interessadas em participar do processo eleitoral e que os partidos acabam prejudicados à medida que, se não tem a proporcionalidade de 1:3, né? Uma mulher a cada 3 homens, eles têm que tirar 3 homens das eleições. Mas claro, a gente tem que pensar que em zonas mais afastadas, que não sejam regiões metropolitanas, né? Assim, por exemplo, regiões ribeirinhas, interioranas, Agreste, enfim, porque esse Brasil é muito diverso, né? É possível que não haja mulheres o suficiente para cumprir a cota de todos os partidos, mas que a mulher interessada, existe mulher interessada, sim. E atualmente existem grupos da organização da sociedade civil que atendem mulheres em todos os cantos do país para contribuir para que elas estruturem candidaturas, para que chegue essa informação para ela por meios digitais, para que possam lançar candidaturas de modo adequado. Isso eu estou dizendo por quê? Porque tem saída, tem instrumentos para isso, né? A própria educação formal nas escolas públicas, por mais deficitárias que sejam, elas têm posturas científicas libertárias e de incentivo de participação das mulheres. Sim. Então, essa cota de 30%, no fim das contas, ela é positiva e ela sempre vai ser. E o que se discute hoje em grupos que eu diria assim, que estão mais avançados, né, no acompanhamento de todo o processo de participação da mulher na política, é que haja uma paridade de 50% na reserva de cadeiras. Então, dentro dos parlamentos, né, que sejam reservadas
50% de cadeiras para as mulheres. Sim. E não que exista essa cota de 30% para candidaturas. Porque vocês vejam bem, só para complementar, eu sei que o nosso tempo está estourado aqui, mas isso é importante. Embora haja essa cota de 30% de candidaturas femininas, no Congresso Nacional e no pleito passado, né, em diversos municípios em que os cidadãos votaram para as câmaras federais, nós não tivemos esse resultado de 30% de mulheres ocupando o legislativo, nem municipal, nem estadual, nem federal. Então, esse número continua muito reduzido, é 30%, mas lá na Câmara Nacional a gente só tem 15%. Em alguns municípios não existem 10% de mulheres. Às vezes não existe uma mulher eleita no município, não existe nada. Então, essa reserva de cadeiras também seria algo interessante. São 10h24, a gente conversou com a Juliana Frattini, cientista política, falando aí sobre participação feminina, representatividade delas em espaços públicos de poder, na vida pública e nas eleições deste ano. Juliana, obrigado, viu, pela disponibilidade, um bom dia aí. Agradeço a vocês, bom dia. Valeu. São 10h25.